Bom, e olha só quem está de volta. Mais uma vez eu falo do anime, da mina que é tratada como um cara, dessa vez na sua parte 13 e final. Porque se não é só o último vídeo sobre esse anime, como foi o final dele também. Porque ele terminou fechado, então sem chance de uma segunda temporada, saca? Só que eu garanto pra vocês que o final foi bastante satisfatório. Eu acredito que a maioria, assim como eu, deve ter pensado que teria acabado no episódio anterior, que foi basicamente com um se declarando pro outro, só que ainda tem o desfecho disso, porque o Jun ele é um cara certinho. Ele foi pedir permissão dos pais da Tomo pra namorar ela, só que digamos que de início não deu muito certo, mas a conclusão disso foi muito legal. E caso você queira maratonar a série toda, aí no card vai estar a playlist com todos os vídeos, caso você tenha perdido algum, beleza? Inclusive faz muito tempo que eu não fazia mais de um vídeo do mesmo anime, então agradeço de verdade quem acompanhou até aqui. Mas só se liga que o final desse anime foi simplesmente incrível. E dessa vez já começa com a Tomo falando que ia embora com as meninas porque ela tinha prometido. Só que ao contrário de antes, que o Jun ficava meio triste por não ir com a Tomo, né? Dessa vez ele tava totalmente de boa com aquela situação. Que a Misuzu parecia que ia zoar ele por esse motivo, né? Só que o Jun fala que não quer ser aquele tipo de cara que controla tudo que a Tomo faz, saca? Que tanto a Carol como a Misuzu ficaram meio enojadas com a relação dos dois, tá ligado? Depois disso meio que a Tomo desabafa falando que ele tava muito tranquilo desde que ele começou a ver ela como mulher. E que isso era uma situação que tava irritando ela um pouco. Então foi quando a Carol acabou falando por que não os dois não se beijavam. É o quê? Mas como a Tomo é meio covarde pra essas coisas, a Misuzu acabou sugerindo pra ela ver um filme romântico com o Jun, porque já que o Natal tava chegando, era a chance perfeita. Eu só achei engraçado o nome do filme porque ele me lembrou um certo anime aí, mas chegando no dia já era época de Natal, que inclusive eu acho que a Tomo realmente tá com armas femininas, só que sem perder aquela essência dela, saca? E quando ela se encontra com o Jun, ele diz que ela tá muito bonita, que ela nem soube o que dizer. E quando os dois chegam no cinema pra escolher o filme, a Tomo ela já foi exatamente no que ela ia escolher. E ela tava agindo de uma forma bem natural, que nem parecia aquela garota que tava sob pressão antes, saca? E ela só tava tranquila desse jeito porque ela ficou encarando o cartaz daquele filme por uma semana. Isso é que eu chamo de determinação. E pelo jeito acabou dando muito certo, porque ela tava agindo como uma mulher madura. Só que quando eles estavam vendo o filme, a ideia da Tomo era tocar na mão do Jun quando tivesse rolando a cena do beijo. Só que o único problema nisso era que o casal do filme tava com a intenção de fazer outras coisas além do beijo. Então a Tomo acabou travando porque o Jun poderia pensar que ela queria aquilo também. E o mais engraçado é que o Jun tava assistindo o filme completamente focado. Pra quem não queria ir, parece que gostou bastante do filme. E na saída do cinema, o Jun com a Tomo troca um presente de Natal, que ele deu um par de brincos pra ela, que o cara simplesmente achou que ela ficou muito bonita. E ela deu um cachecol pra ele, que ficou muito bom também. Só que quando eles estavam indo pra casa, eles iriam se separar, e foi nessa hora que a Tomo acabou sendo meio manhosa. Ela tá com o pensamento que quer que o Jun goste ainda mais dela. Então a Tomo acabou decidindo que quer ir pra casa do Jun. É o quê? E pra completar, a mãe do Jun tava fora de novo, que ele tava bem nervoso com aquela situação. E pra deixar ele mais nervoso ainda do que já tava, a Tomo acabou pedindo pra sentar ao lado do Jun, que o clima ficou ainda mais tenso depois disso. Só que a Tomo ela acabou se irritando de vez e disse que ela não sabe barganhar, porque ela só tava ali mesmo, era com a intenção de beijar o Jun. É o quê? Que ele ficou mais nervoso ainda com a situação, porque ele tá vendo a Tomo de uma forma que ele nunca viu antes, saca? E ele acaba falando que ela é muito charmosa e que a vontade de beijar, de tocar nela não sai da cabeça dele. Só que ele quer que seja de uma forma especial, saca? E além do mais, eles não namoram ainda. Que quando a Tomo ouviu isso, ela ficou tipo, como é que é, seu desgraçado? Como assim não estamos namorando? E o Jun acaba falando que depois que eles se confessaram no templo, ele foi falar com os pais da Tomo, né, pra pedir permissão, e a Kimi ela foi de boa, ela aceitou a relação dos dois. Só que o pai dela disse que ele só aceita esse namoro se o Jun derrotar ele numa luta. Que a Tomo só começou a xingar o pai dela depois que ela descobriu isso, tá ligado? Então quando a Tomo descobriu isso, ela chegou em casa praticamente com uma transformação Super Saiyajin e perguntou do pai dela, né, por que ele fez isso. Só que no fim ela não pôde fazer nada porque era a decisão do pai dela, né, então ela tinha que respeitar, mas ela disse uma coisa pra ele que deve ter doído, que foi simplesmente um eu te odeio. Confesso que deu um pouco de pena do cara. E depois disso meio que a Tomo se isolou no ano novo, ela nem chegou a sair com a Carol e a Misuzu como tinha prometido, só que ela suspeitava do motivo, né, que basicamente era por conta do Jun. E eles só voltaram a se ver quando voltaram às aulas porque não teve jeito, né? Só que o Jun fala que não tem jeito e ele também tá disposto a enfrentar o pai dela. Ele sabe que a luta não vai ser fácil, mas ele vai tentar. E isso é quando acaba cortando pra Tomo na sala, tanto a Carol como a Misuzu foram tirar satisfação com ela, já que a Tomo não saiu com elas como tinha prometido e nem leu as mensagens. Basicamente, ela ignorou
as duas as férias inteiras. Então foi quando a Tomo teve que explicar o motivo, que o Jun tá com a missão de enfrentar o pai dela para permitir o namoro dos dois. E foi quando a Mizuzu pergunta o que ela ia fazer. Só que a Tomo, ela não faz ideia do que fazer. Então é quando a Mizuzu pergunta se ela realmente quer ser a mocinha que só espera sentada, se ela realmente só quer ficar observando a batalha entre dois homens. Então a Tomo, depois disso, ela ficou pensativa sobre o assunto. Só que depois disso é quando corta pro final da aula que o Jun estava decidido em enfrentar o pai da Tomo. Ele acredita que aquele momento era o ideal. E quando corta para ele chegando no dojo, o cara já tentou pegar o pai dela desprevenido. Isso porque ele sabe que ele não é forte o suficiente para enfrentar o pai da Tomo. Então ele ia se aproveitar de todas as brechas que tiver para ganhar, saca? Tanto que o Jun sabe que o fraco do pai da Tomo é a esposa que adivinha. Então o Jun levou a Kemi para ele ficar com a guarda baixa, saca? Este elemento cara de pau. Enquanto isso, a Tomo tava no treino, que ela tava também muito nervosa com aquela situação, só que depois que ela ouviu alguns conselhos do Misaki, que ele conta pra Tomo tudo que houve, que o Jun desabafou com ele, não só que ele gostava dela, mas que também depois disso, ele começou a ajudar o Jun dando conselhos, saca? E o Misaki basicamente, ele fez o mesmo pela Tomo. Ele acha que ela deveria ir torcer pelo Jun, porque ela sabe melhor do que ninguém o que ajudaria ele a vencer. Então a Tomo ficou bem determinada e até saiu mais cedo do treino, e passou pela Karol e a Mizuzu feito um foguete. Então as duas só pensaram que pra Tomo tá motivada assim, é que provavelmente ela pensou em alguma coisa. Nisso é quando corta pro Jun mais uma vez, que ele já tinha tomado uma surra, mas ele não ia desistir tão fácil, só que acabou apanhando de novo. E a Tomo, ela tinha tomado a decisão de que quem tá atrapalhando os dois de ficarem juntos é o pai dela. Então caso o Jun não conseguiria vencer, ela que ia lutar com ele. E pelo jeito, ela tava falando muito sério. Só que ainda bem que não precisou, porque isso acabou dando muita determinação pro Jun. Ele foi pra cima do velho de novo, só que ele percebeu uma coisa. O pai dela, ele tava deixando aberturas pra que ele consiga vencer. Só que ao mesmo tempo, ele não tava deixando tão fácil, saca? Então tudo que ele precisava fazer era explorar essas aberturas que ele tava dando. Então basicamente foi isso que ele fez. Ele deu um socão no velho que eu acho que quebrou o nariz dele. Caralho, o maluco é brabo. Então ele foi forçado a admitir a derrota porque a mão dele encostou no chão, tá ligado? Que a Tomo não conseguiu nem controlar a felicidade. Inclusive na saída, ela tocou no assunto falando que se ele venceu, então tava tudo bem. E quando ela ia falar sobre o namoro, o Jun acabou interrompendo a Tomo e pedindo ela em namoro primeiro. Nani? Que a Tomo basicamente ficou muito brava porque era ela que queria pedir. Então o Jun acaba falando: ah, eu que tenho que pedir, porque isso é papel de homem. E desde quando existe lei pra isso? Já que ele quer agir como bem entende, então ela ia fazer o mesmo. E simplesmente depois disso, ela beija o Jun. Minha nossa, nossa, nossa! E ela diz que estava sentindo uma emoção de quão incrível ele foi. E como ele fez o coração dela disparar, que ela queria fazer ele sentir o mesmo. Só que o Jun acaba falando que ia se tornar uma disputa, já que ele também queria fazer o coração dela disparar mais vezes. E então quando termina com a Tomo falando que não ia perder. E olha, esse anime foi muito bom de acompanhar e teve uma conclusão muito satisfatória. Apesar de que rusharam o mangá, mas eu achei que ficou bem redondinho a adaptação, saca? A única coisa que eu posso reclamar é que o Tanabe acabou ficando na friendzone. Acabou que ela não deu uma chance pro cara e ficou sendo a solteirona do grupo. Ah, e também teve uma cena pós-créditos, que era dos dois passando no mesmo lugar que a Tomo se declarou pra ele na primavera. Só que agora basicamente como namorados, né? E a Tomo também sabe que sem o apoio dos amigos dela isso não seria possível. E é como eu tinha falado, esse anime ele foi muito bom de acompanhar. E caso você tenha acompanhado o início ao fim dos vídeos de Tomo-chan, comenta aí eu acompanhei do início ao fim, que é pra me saber, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.